Olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo Russo de hoje. A minha conversa de hoje vai ser com as pessoas que ainda não estudam a língua russa. Pois é, aqui no Anto Letras quase sempre a gente conversa com quem já estuda russo. As pessoas que mais procuram os nossos cursos é quem está estudando russo há um tempão e não sai do lugar. Porque aqui realmente a gente resolve o maior obstáculo no aprendizado do russo, que é a gramática. A Autoletras é uma escola especializada em explicar toda a gramática russa de uma forma fácil. Mas hoje a gente vai falar com aquelas pessoas que ainda não estudam russo e que tem vontade. Muita gente aqui que segue o nosso canal ainda não começou, né? Então, vou falar com vocês hoje, pessoal. Dividir a nossa conversa em 5 pontos. O primeiro ponto é qual é a importância da língua russa, de estudar a língua russa. Gente, os efeitos de estudar a língua russa, eles podem ser verificados, seja do ponto de vista pessoal que profissional. O russo, ele é uma língua falada como língua materna por 140 milhões de pessoas, né? Então, muita gente mesmo, tá? Nesse mundão. E também a Rússia, outro motivo, a Rússia tem algumas das melhores universidades do mundo estão lá. Então, você sabendo o idioma, isso te abre portas para fazer graduação, mestrado ou doutorado. Eu sou uma brasileira que fiz mestrado e doutorado na Rússia, né? Então, posso garantir para vocês que vale muito a pena, né? E é tudo em russo. Então, o idioma abre essas portas também. A Rússia também abre muitos conhecimentos na área de literatura, cinema, arte, cultura. Então, para as pessoas que gostam de explorar essas áreas, sem dúvida, é uma oportunidade riquíssima de você entrar falando o idioma dessas pessoas nessas áreas do conhecimento. A Rússia também é uma das maiores economias do mundo, principalmente na área de energia, recursos naturais e tecnologia. Rússia também é importante do ponto de vista da diplomacia internacional e tem ótimas relações diplomáticas com o Brasil. Então, muito interessante para quem quer atuar nessa área também internacional, né? Então, pessoal, são muitos os motivos, né, e os estímulos para que uma pessoa, para que um brasileiro, ele vá estudar a língua russa. Então, esse é o nosso ponto número 1, a importância da língua russa. Vamos lá, ponto número 2, o alfabeto. É interessante, as pessoas acham que a maior dificuldade de estudar o russo é o alfabeto. Não é não, minha gente, não é não. Inclusive, um dia desse eu estava ensinando o alfabeto cirílico, né, para os meus alunos do curso de Direito, ali na hora do intervalo, né, na hora do lanche, eu estava ensinando o alfabeto para eles. Porque é muito interessante e ele é tranquilo de aprender. Então, o alfabeto, ele não deve ser visto por vocês como uma barreira, tá? Pelo contrário, é ele que vai, depois que você supera a parte do alfabeto que é simples, pessoal, abre-se um mundo, né? E você nunca mais esquece esse alfabeto. Eu sei porque volta e meia eu tenho um contato com alunos muito antigos e aí a gente vai revisar algumas coisas do russo e eles lembram de tudo, né? Leem perfeitamente tudo. Então o alfabeto você adquire para o resto da vida, né? É muito interessante. Então, o alfabeto em russo, na nossa escola, a gente leva aí mais ou menos quatro aulas para explicar o alfabeto e nós fazemos uma coisa que é um diferencial. A gente ensina para os nossos alunos tanto a versão impressa quanto a cursiva. Impresso é o que você vai ver ali no livro, sabe? Nas teclas do seu computador, por exemplo, aquilo ali é um impresso, né? Do livro, a letra impressa. Mas quando a gente escreve não é cursivo, pois é, o russo tem um alfabeto impresso e um cursivo, tá bem? E a melhor coisa, gente, é estudar logo isso no começo. Quando eu comecei a estudar russo, os meus professores não fizeram questão de me ensinar o cursivo. E dificilmente a gente vê um professor que faz questão de ensinar cursivo para o aluno. É muito mais rápido e muito mais eficiente quando você for estudar russo, que você já aprenda o cursivo logo. Por exemplo, você vai aprender a letra A. Aí você olha lá a letra A impressa e você, beleza, isso é um A. Inclusive é o mesmo nosso, né? E aí, quando você for desenhar, você desenha o cursivo mesmo, tá? Então, A, B, V, G, D, o alfabeto deles é diferente. Aí você vai fazendo o V, A, B, V. Como é que é o V deles? Ah, é assim, o maiúsculo e o minúsculo. Então, você aprende o maiúsculo e o minúsculo impresso, o maiúsculo e o minúsculo cursivo, já desde o começo, tá? Isso daí é muito bom, isso torna o aluno totalmente independente. No nosso curso básico 1, o aluno já sai sabendo impresso e cursivo perfeitamente, tá? A gente vai ali para quem não sabe nada e a gente começa desde o iniciozinho, tá certo? Então, o alfabeto, pessoal,
ali mais ou menos de 4 a 8 aulas, né, dependendo aí da dificuldade ou da facilidade de cada aluno, tá? Mas assim, é tranquilo, é uma parte muito tranquila, não tem nenhuma letra assim muito difícil de fazer, tá? Nada assim impossível. É um alfabeto chamado cirílico, então ele é diferente do nosso alfabeto latino. Então as duas dicas importantes que eu tenho para dar para você que vai aprender russo é já começar desde o início aprendendo o alfabeto impresso e cursivo e que você treine no caderno de caligrafia. Você lembra do caderno de caligrafia, quando a gente era pequeno lá na escola? Pois é, então, você vai usar esse mesmo caderno de caligrafia, porque você está sendo alfabetizado, né? Então, você vai usar o caderno de caligrafia, escrever inicialmente a lápis, tá bom? Depois a gente vai ali para escrever a caneta. Então, sobre esse ponto número 2, o alfabeto cirílico, já dei as dicas. E comece desde logo, pessoal, o manuscrito. O que mais tem é quando as pessoas que já estudam russo vêm para a nossa escola, elas não sabem escrever manuscrito. Por isso que o nosso nível 1 é tão importante. Por isso que todo mundo que vem fazer o meu curso pode ter 10 anos de russo, começa no nível 1. Porque o nosso nível 1 vai ter conhecimentos que você nunca viu e que são base, tá bom? Ponto número 3, pessoal, recursos para aprender a língua russa. Então, você está começando agora a aprender a língua russa. O que você tem à sua disposição? Cara, na época que eu estudava russo, gente, eu sou da época comecei a estudar russo em 1997. Eu lembro que tinha um site chamado Terra. O Terra era muito assim, era o famoso Terra, né? A gente tinha até e-mail do Terra, chat do Terra. E lá no Terra tinha umas rádios internacionais e a gente escutava rádio russa. Até hoje eu lembro, Russkaya Rádio. Eu só tinha aquela rádio para escutar, né? Não tinha assim muitas coisas. Hoje tem tanto recurso, pessoal, para você escutar notícia em russo, né? Rádio. Só que a gente não aprende russo assim. Não aprende mesmo, totalmente diferente de italiano, né? Italiano você coloca lá a rádio para escutar, você vai pegando, você vai falando. Inglês também. Russo não, tá? O russo não. Você pode até escutar e tudo, é bom para você ir acostumando o seu ouvido com isso, mas ninguém aprende russo escutando rádio nem vendo filme, não, tá? Não no começo, pessoal, isso daí é para aperfeiçoar. Mas tem esses recursos também. Tem aplicativo? Também não recomendo aplicativo, não, para quem está começando de jeito nenhum. Acho uma furada, pessoal, acho mesmo. Olha, aqui você vai encontrar sinceridade, tá? Para aprender russo, ficar seguindo gente no Instagram, qualquer pessoa, qualquer professor de russo, você ficar seguindo para aprender uma palavrinha por dia, você nunca vai sair do lugar, se você não tiver sentado para estudar aquela gramática antes, tá? Uma palavrinha por dia, curiosidades. Eu faço aqui no meu canal, todo mundo faz, né? Nos próprios canais aí. Só que são curiosidades. São coisas para você aperfeiçoar. Ninguém aprende russo com isso dessa forma, não. E eu vejo muita gente iludida, porque quer o conteúdo gratuito, e não tem nada de errado nisso, né? Todo mundo dá conteúdo gratuito. Nós temos muitas aulas gratuitas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. É um prazer a gente compartilhar com vocês esse conteúdo. Só que para você aprender russo de verdade, tem que fazer um curso sequencial, bacana, né? Organizado, estruturado. Então não se engane. Se você tá só de onda, assim, só de curiosidade, né? Beleza, ficar seguindo e tal. Mas se você quer aprender de verdade, não se engane, tá? Aplicativo, música, não sei o que, isso vai te fazer perder tempo. Se você não tem um curso forte ali por trás. Se você usa como complemento, joia, muito legal, tá? Como complemento, mas não como método para aprender. Então, não recomendo aplicativo nenhum no começo. Nem aplicativo, nem música, nem nada, tá? Eu vou dizer exatamente o caminho que vai funcionar. Mas tem tudo isso, tem tudo isso. Em relação a livro, né? Gente, eu conheço mesmo todos os livros de russo que existem, sério. Na minha escola, a gente tinha, nossa, uma estante gigantesca, né? Escola presencial de livros de russo que eu, né, fui atrás para usar até como aluna. Pessoalmente, acho a didática dos livros de russo muito ruins para alunos, por exemplo, como nós brasileiros. É tudo muito confuso. Os livros, a grande maioria dos livros, colocam matérias difíceis juntas, né? Em vez de separar bonitinho e enfrentar uma de cada vez, não, coloca tudo junto. Então, ao meu ver, não funciona e atrapalha muito a nossa vida, tá certo? Então, eu não gosto dos livros, da maioria dos livros de russo, para mim, foi perda de tempo, perda de dinheiro, tá? E, então, o que aconteceu? Quando é que tudo mudou? Tudo mudou quando eu, depois de peregrinar por muitos livros, encontrei este livro aqui, ó, pessoal, esse livro aqui, que é o Língua Russa em Exercícios. Como vocês podem perceber, ele é um livro de exercícios. Mas esse livro foi... Gente, olha o meu, como é que ele tá bem velhinho, todo lascado, né? Eu devo tudo a esse livro aqui, cara, tudo mesmo. Esse livro me ensinou muito. Geralmente, quando eu mostro esse livro, logo que termina a live, as pessoas, que livro é esse? Eu quero comprar. Milagre ele não faz, pessoal.
mas ele é o livro sobre o qual eu montei todo o meu método, né? Então, quando eu vi esse livro aqui, que ele chama Língua Russa em Exercícios, da Havronina, eu comecei a fazer, eu morava na Itália, inclusive a versão que eu tinha era o Russo in Esercizi, porque ele era a versão do italiano. Aí eu peguei já sem esperança, pensando, cara, né, esses livros aqui confusos, não vou conseguir aprender, mas vamos lá. Comecei a entender, porque ela divide os temas. Ela divide bem bonitinho, ela não começa declinando na nossa cara, não. Ela começa bem devagarzinho. Aí eu fui fazendo esse livro, cara. Eu morava na Itália nessa época, e fiz o livro todo. Eu ia fazendo o livro e ia montando as minhas explicações. Então, assim, eu criei uma teoria, em cima, uma teoria de pedagógica mesmo, de ensinar russo para brasileiro, baseado nesse livro. Esse livro não tem teoria, a teoria fui eu que criei, para brasileiros. Mas esse livro é o livro que me inspirou e que me ajudou. Esse livro, se você pegar para fazer sozinho, não tem garantia que você vai aprender russo, não. Mas esse livro, junto com um bom professor, sim, tá? Sobretudo um professor brasileiro. Aí aprende. Então, é o melhor livro que eu conheci de russo, é esse livro aqui, tá bom? Língua Russa em Exercícios. Pessoal, esse livro não vende no Brasil, lógico, né? Porque a gente tem pouco material de russo, e material de russo bom é muito difícil encontrar, mas na internet tem, tá certo? Acho que na Amazon tem e tudo, e vale muito a pena. Esse livro vale a pena demais, tá? Ele tem em todos os lugares aí do meu Instagram, porque eu sempre falo nele. Então, esse foi o nosso ponto 3 aqui do nosso papo russo de hoje, né? Hoje vocês têm muitos recursos para estudar a língua russa. Aplicativo, internet, filme. Não aconselho aplicativo, não aconselho ficar escutando música para aprender russo. Eu aconselho sentar e fazer um curso direito de gramática, tá? Então, estudar para valer. É isso que funciona, mas recurso tem. Ponto número 4. Quais são as dificuldades que você vai encontrar? Alguns alunos, e assim, aqui eu estou para quebrar mitos mesmo, acha que é pronúncia, né? Vamos lá, é pronúncia, vocabulário ou gramática? A dificuldade de quem vai estudar russo pela primeira vez, o que vocês acham? Vai ser a pronúncia, o vocabulário ou a gramática? Gente, zero dificuldade com pronúncia. A pronúncia é muito tranquila em língua russa, tá? Nem compara com o francês, cara. O que é o francês, né, pessoal? Eu estudo francês, meu Deus do céu, tirando que o russo ele é muito entranhado em mim. Então, quando eu vou falar francês, fica um pouquinho bizarro, né? Mas tudo bem. É o preço que a gente paga, né? De ter uma língua dominante na cabeça. Mas, assim, a pronúncia do russo é tranquila, pessoal, e não é a coisa mais importante. O foco inicial tem que ser a gramática. A pronúncia você pode aperfeiçoar fazendo aula com nativos, depois que estudar russo, né, que já entender russo, ou então aí sim, filme, rádio, não sei o que, musiquinha, notícia, aí você vai indo para a Rússia. Aprimorar a pronúncia é mole, tá? Então, pronúncia não é a prioridade para quem está começando e ela é fácil. Outra coisa, vocabulário. Vocabulário a gente aprende ao longo de uma vida. Os meus alunos, por exemplo, que já terminaram o curso, eles fazem a prova de proficiência, que se chama TRKI. E ela é muito difícil essa prova, viu, gente? Para fazer o A1 do russo, não é igual o A1 do inglês, do italiano, não. O A1 do russo tem que saber a gramática inteira do russo, inteira. Cai todos os casos, cai verbo de movimento. Então, muitas pessoas pensam, mas quanto de russo eu preciso para fazer o A1? Bicho, você precisa de tudo. Você precisa fazer a gramática inteira. A diferença de um A1 para um B1 é o vocabulário, só, tá? Então, pessoal, o B1, que é um nível que os meus alunos estão fazendo a prova agora, ele vai exigir que você saiba vocabulário. Como é que você aprende vocabulário numa língua estrangeira? Lendo, estudando ainda, aprofundando, tá certo? Então, o vocabulário a gente nunca para de aprender, né? Nunca para. Tem em português você não está sempre aprendendo palavras novas? Em russo também, tá? Então, a parte do vocabulário e a parte da pronúncia não são dificuldades, são muito tranquilos, fique tranquilo em relação a isso. E você vai ter tempo de desenvolver isso depois da gramática. Agora, a gramática é a maior dificuldade do russo, galera. É a maior. Pronúncia é fácil, alfabeto é fácil, vocabulário a gente pega, mas a gramática, ela precisa ser bem explicada para você. É uma língua que ela é toda estruturada em declinação. O jeito que eles trabalham com os verbos é totalmente diferente do nosso. Então, é importante que alguém te explique isso em português, tá? Você que vai estudar russo. Para você sacar como é que é a estrutura da língua. O que é declinação? Estudar uma de cada vez, bem estudadinha. Vencer logo isso. Tirar esse peso das costas da declinação, tá? Então, primeira coisa, declinação. Todas, uma de cada vez, né? Depois os verbos de movimento. Depois os verbos normais. A gente separa. Verbos de movimento é um estudo de um jeito e os demais verbos de outra forma, tá? Depois, que são os aspectos verbais, né? E depois os particípios ativos e passivos. Pronto, tá? Dividir o seu curso assim, tá lindo.
Mas essa é a gramática. Então, a gramática, sim, ela é o maior desafio da língua russa. E é por isso que o nosso curso ele resolve esse problema. Não é um curso de pronúncia, de vocabuláriozinho, não, não. É o único curso do Brasil que vai te explicar em português toda a estrutura da língua russa, todas as declinações, tudo de um jeito que você entende. Né? Só uma professora brasileira ia conseguir fazer isso, pessoal. Uma professora brasileira de português que conhece a língua russa, tá? Então, esse é onde a gente vai, inclusive, atuar. Esse foi o número 4, né? Quais seriam os desafios da língua russa? Sem dúvida, a gramática. O resto não tem desafio, não. É tranquilo. E o quinto e último ponto, né, pessoal? É se vale a pena estudar russo. Vale demais, né? Vale demais. Vocês conhecem a minha história, sabem que eu comecei a estudar russo para ser uma tradutora. Eu já era tradutora, intérprete de cabine, né, da língua italiana, e comecei a estudar russo para ser uma tradutora. Consegui, graças a Deus, me tornar uma tradutora de língua russa. Para mim, valeu muito a pena. Morei lá. Então, pessoal, você com a língua russa, você pode morar na Rússia e fazer mestrado, fazer doutorado. Tem muitas universidades lá que recebem brasileiros. Vocês devem ter ouvido falar na Universidade da Amizade entre os Povos, que é a universidade lá em Moscou, que tem brasileiro pra caramba, né? Então, assim, para quem tem vontade de morar fora, é uma ótima, né? Ótima opção. Além do que fazer novos amigos, os russos são pessoas muito generosas, muito boas. Então, vamos fazer grandes amizades e, por incrível que pareça, eles têm muitas coisas parecidas com a gente, né? Eu vejo muita humanidade, assim, nos russos. Quem conhece os russos de verdade, que morou com eles, como é o meu caso, a gente sabe, né, quem eles são de verdade, e são pessoas muito boas, muito generosas mesmo. Tá? Então, vocês vão fazer grandes amigos na Rússia também. Tirando os casamentos, né, pessoal? Porque o que tem de brasileiro que casa com russa, né? E o contrário também, muitas histórias aí dos bastidores, né? Que eu já vi mesmo, casamentos. Eu tenho um grande amigo meu que mora lá, casado com uma russa, e tem um filhinho russo, e tá feliz da vida, e tá há muitos anos lá. Ele trabalha com aplicativos de ensino de inglês lá, e está há muitos anos, está muito feliz. Então, muitos brasileiros vão lá e ficam lá, né? Alguns vão lá dar aula de capoeira, aula de Zouk, que é uma dança que faz muito sucesso lá. Pessoas que vão investir no ramo da beleza, tá? Pessoas que vão estudar música, balé, né? Tem muita coisa bacana para fazer na Rússia. Então, cara, é um idioma maravilhoso, pessoal. E também muito bom para quem gosta de viajar. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que gostam de viajar. E por que não, né? Quando for um período adequado, vocês irem para a Rússia conhecer São Petersburgo, conhecer Moscou, conhecer as cidades do interior, que são lindas, né? Então é isso, pessoal. Hoje o nosso Papo Russo foi dedicado às pessoas que estão aqui ou que vão ver esse vídeo depois, que gostam da língua russa e que têm vontade de estudar. Né? Então, hoje a gente falou aqui de 5 pontos que podem ser úteis para vocês e eu espero que tenha incentivado. Eu estudei a língua russa num período da minha vida muito importante, onde eu estava mudando de profissão, e a língua russa me incentivou a ir morar na Rússia. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu virei tradutora, eu fundei uma escola de russo, eu fiz grandes amigos na Rússia, então eu só tenho a agradecer a entrada desse idioma na minha vida, né? E tudo que ele me proporcionou e ainda proporciona aqui com a nossa escola Ontoletras, que vai ensinar a gramática russa para vocês, tá bom? Pessoal, um beijo grande. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao russo, conte sempre aqui comigo, tá bom? Um beijo, da Svidania, пока!